E aí pessoal, um bom dia, como é que vocês estão? Quero aí saudar todos vocês, nossos amados adolescentes da igreja Assembleia de Deus Tempo Central e Parque São José, com a paz do Senhor, né? Estamos aqui, nessa oportunidade junto com vocês, a primeira vez, né, que nós fazemos essa aula junto e eu espero que seja um momento muito bom, né? Uma aula bem instrutiva, que possa aí alcançar vocês que estão em casa assistindo essa aula e que vão ser edificados por ela. Então, a nossa primeira vez por aqui e espero que tenhamos uma interação boa, uma conversa boa e possamos juntos aprender algo que é instrutivo da parte de Deus através da lição de hoje, né? Como vocês sabem, na lição passada nós estivemos aqui com a Edilane, né, trazendo aqui a lição anterior, lição de número 7, falando acerca da ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos entrar na lição de número 8, que tem como tema um convite de salvação. A leitura bíblica em classe, conforme vocês podem ver aí na tela, né, está em João, capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 19. A síntese da nossa lição diz assim: para entender o porquê de sermos salvos e como esse processo acontece, se faz necessário refletirmos acerca do amor de Deus, que deu seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós na rude cruz. A salvação aqui é apresentada como algo que acontece no mundo no momento em que se aceita a Cristo, mas também como um evento dinâmico que vai acontecer durante a vida cristã em nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus e nos permite ser sal e luz no mundo que carece de salvação. Bom, tendo já aqui em mente qual é o tema da nossa lição, sabendo já qual é o texto bíblico que nós vamos utilizar como base da nossa leitura bíblica em classe, e já lendo aqui a síntese, nós queremos avançar lendo aqui a introdução com vocês. A introdução diz assim: esta lição é um verdadeiro convite de salvação. Ao tomarmos conhecimento do amor de Deus para conosco e de como Cristo deu a sua vida para que nós tenhamos vida, somos levados a aceitá-los e passamos a desejar estar mais perto de Jesus. Medite acerca de como a dimensão do amor de Deus pode abraçar você e todas as pessoas que fazem parte da sua vida. A salvação é oferecida a todos que aceitam a mensagem da cruz. Vamos anunciá-la ao mundo? Então, pela introdução, você já tem uma noção aí, né, do que a gente vai falar hoje com vocês. Já está muito claro nessa introdução, né? O comentarista dessa lição vai deixar claro que a nossa proposta hoje é nós refletirmos acerca desse convite tão glorioso da salvação em Cristo Jesus. E no finalzinho da introdução, ele faz uma pergunta, né, para nós que vamos estudar essa lição hoje. Vamos anunciar o Evangelho de Jesus para o mundo? Por que ele faz essa pergunta? Porque a proposta da nossa lição hoje é nós entendermos um pouco mais acerca da salvação. Mas não apenas entender, mas levar vocês a anunciar esta salvação para os colegas que você tem no seu colégio, nos seus cursos, para a sua família, para os seus entes queridos. A finalidade do estudo dessa lição de hoje é levar você a fazer algo prático, que é compartilhar deste maravilhoso convite da salvação de Cristo Jesus. Então, como vocês podem ver, a nossa lição está dividida em 4 partes, né, em 4 pontos. O primeiro ponto tem como título Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O segundo, que deu seu Filho unigênito. Terceiro ponto, o que é a salvação? E no quarto e último ponto, concluiremos com o ponto que tem como tema qual é a sua escolha. Então, vamos iniciar aqui com o primeiro ponto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não vou ler, eu vou sintetizar o que está escrito aqui para vocês, aplicando aqui as lições mais importantes que nós podemos tirar desse ponto. Existem algumas lições que nós aprendemos aqui nesse ponto que é intitulado Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A primeira lição que eu aprendo e quero compartilhar com vocês é que o amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus, ele é um amor inexplicável. Por mais que nós tentemos utilizar palavras ou fazer o uso de filmes, ou de canções, ou de livros, ou de pregações, para tentar entender e explicar em sua totalidade o amor de Deus, nós não vamos conseguir, porque o amor de Deus, ele é inexplicável. É por isso que João, que era alguém que tinha intimidade com Jesus, a ponto de ter encostado a sua cabeça no peito de Jesus,
Mesmo ele tendo essa intimidade, ele não soube descrever em toda a sua plenitude o tamanho do amor de Deus. É por isso que ele diz que Deus ama de uma tal maneira, porque o amor de Deus ele é inexplicável. E o amor de Deus não é apenas inexplicável, mas ele é universal e atemporal. Irmão Paulo, que é isso? Pelo amor de Deus, me explique. Vou explicar para vocês. É universal por quê? Porque abrange todas as pessoas. Deus amou o mundo. É o que está dizendo o texto. Ele amou o mundo. Todas as pessoas, sem exceção, sem distinção, Deus amou, porque o amor de Deus ele é universal. E não é apenas universal, mas é um amor atemporal. É um amor que está acima do tempo. Ele amou no passado, ele ama o mundo agora e ele por toda a eternidade vai amar a sua criação, que é o homem, que é a sua imagem e semelhança. Então, nesse ponto, nós percebemos que Deus amou o mundo de uma tal maneira e o seu amor é inexplicável, o seu amor é universal, atemporal e o seu amor também é condicional. Irmão Paulo, é condicional? Sim, eu vou explicar. O amor pleno de Deus é condicional. Deus ama todos, seja crente ou não crente, cristão ou não cristão. Mas a plenitude do amor de Deus será desfrutada apenas por aqueles que creem no Filho de Deus que foi enviado para salvar a humanidade. É por isso que nós vamos partir agora para o segundo ponto. Porque no segundo ponto nós vemos o porquê que Deus manifestou o seu amor dando o seu único filho. Por quê, irmão Paulo, que Deus nos ama e manifesta e prova o seu amor dando o seu único filho? Porque somente a partir do momento que nós cremos no sacrifício do Filho é que nós podemos desfrutar de toda a plenitude do amor de Deus. Somente a partir do momento que eu creio no Filho que foi enviado, no Filho unigênito de Deus, é que eu posso me chegar a Deus e me relacionar com Deus tal como um filho se relaciona com o pai. É por isso que se faz necessário nós caminharmos e continuarmos caminhando aqui no segundo ponto. Porque somente através da fé no sacrifício do Filho é que nós vamos nos reconciliar com Deus. É por isso que Jesus, ele se encarnou. É por isso que Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. É por isso que Jesus levou sobre si o nosso castigo. É por isso que Jesus assumiu o nosso lugar, fazendo tudo quanto era necessário nós fazermos, a fim de que hoje, nós crendo no que ele fez, pudéssemos ser salvos e pudéssemos nos reaproximar de Deus, desfrutando de todo o seu amor. Por isso que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo por intermédio do sacrifício do seu Filho Jesus. Aí talvez vocês estejam me perguntando, é natural, né? Adolescente é curioso, adolescente gosta de saber, gosta de se aprofundar. Então talvez você esteja me perguntando, irmão Paulo, então me diga uma coisa, Deus nos ama, Deus deu o seu Filho unigênito para levar sobre si os nossos pecados, para levar sobre si o nosso castigo, para que pela fé nós fôssemos salvos. Beleza, mas o que é a salvação, irmão Paulo? Eu tenho duas respostas para vocês, conforme nós vemos aqui na revista. A salvação, em primeiro lugar, é uma obra divina onde nós somos libertos do poder do pecado e da escravidão do pecado. Quando eu creio que Jesus morreu para me salvar, eu automaticamente sou livre do poder do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre a minha vida. Então a salvação trata-se de uma experiência onde eu, mediante a fé em Jesus, sou liberto do domínio de todo o pecado. E não apenas é uma experiência que me liberta do poder do pecado, mas também é uma experiência que, tendo me libertado do poder do pecado, ela me aproxima de Deus. Ou seja, quando eu creio no sacrifício de Jesus, creio que ele assumiu o meu lugar, creio que ele levou sobre si os meus pecados, levou sobre si o meu castigo, e creio que eu não posso me salvar, mas só ele, através do seu sacrifício, pode me salvar. Primeiro, eu sou liberto do poder do pecado. E tendo sido liberto do poder do pecado, eu
sou reconciliado com Deus. Então, o que é a salvação? Memorize. É a obra divina que me liberta do poder do pecado. E não apenas a obra divina que me liberta do poder do pecado, mas também a obra divina que, tendo me libertado do pecado, me reaproxima, me reconcilia com Deus. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5, que Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo todos os pecadores. Então, a obra da salvação é uma obra onde eu sou liberto do pecado e onde eu me reaproximo do meu Criador. É isso que Jesus diz em João 17, verso 2, que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus que enviastes. A palavra conhecer aqui significa se relacionar. A vida eterna é essa, que eles se relacionem contigo, que é o único Deus verdadeiro, e com teu Filho que tu enviastes. Então, isso é a salvação. Agora nós concluímos indo para o ponto 4, né? Ponto 4 vai dizer qual é a sua escolha. Então, em primeiro lugar, nós vimos porque Deus amou o mundo de tal maneira, entendemos porque Ele deu o seu Filho unigênito, entendemos o que é salvação, e por último, o comentarista na lição aqui vai perguntar para vocês, para mim, para todos nós, qual é a sua escolha. Tendo em mente que Deus já fez tudo o que você não podia fazer. Tendo em mente, adolescente, que Deus já fez tudo o que você não podia realizar. Deu seu único filho para te salvar. Tendo em mente que tudo isso Ele fez, qual é a sua escolha? Eu acredito que vocês que estão me assistindo já fizeram a melhor de todas as escolhas. Decidiram crer em Cristo e receber a Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas isto não é apenas o que você tem que fazer. Isso é apenas uma atitude inicial, porque a vida cristã ela é progressiva. A salvação é uma obra progressiva. Instantaneamente você foi salvo e já recebeu ali a vida eterna, quando creu no sacrifício de Jesus. Mas você precisa dar continuidade a esta obra, vivendo uma vida de santificação diante de Deus, buscando maturidade espiritual diante de Deus. Não é porque você é novo em termos de idade que você também tem que ser imaturo em termos de fé. Mesmo que você seja um adolescente, você tem que buscar maturidade espiritual, porque você já foi salvo, e porque você já foi salvo, você vai tentar cada vez mais amadurecer e ser semelhante a Jesus. Você tem que continuar esta obra da salvação que já começou em você, buscando maturidade, santificação, perfeição e demonstrando dedicação na obra do Senhor que te salvou. Amém? Então, tendo dito isso, vamos para a conclusão, que diz: que maravilha é poder se sentir-se envolvido pelo amor de Deus. Foi por causa deste amor que Cristo veio ao mundo e deu sua vida por nós. Como vimos, a salvação é uma grande transformação que começa a acontecer na nossa vida a partir do momento, como eu falei, né, que aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. É importante destacar que o agir do Espírito Santo, que acontece dentro daqueles que aceitam a Cristo, deve corresponder em atitudes. Que atitudes? Buscar maturidade espiritual, se dedicar na obra de Deus, buscar santificação. Se estivermos em Cristo, somos diferentes e agimos como seguidores do Mestre amado. E assim, concluímos mais uma lição. Gostaram da lição? Foram edificados pelo resumo que nós fizemos aqui? Não se esquece de interagir nos comentários. Estou sentindo falta disso, de vocês. Tá bom? Então, interajam nos comentários, digam se gostaram, digam se foram edificados, deixem um like e qualquer dúvida, estamos aqui nos comentários para responder. Tá bom? Um abraço para todos vocês e, se Deus nos permitir, voltaremos aqui com mais uma aula. Fiquem com Deus.